de modelagem análoga e numérica, elas são bastante importantes na geologia para um melhor entendimento da formação, evolução e tectónica de determinadas estruturas geológicas. Isso porquê? Porque tanto no laboratório como nos modelos numéricos nós conseguimos ver o desenvolvimento de uma estrutura geológica desde o seu início até as estágios atuais em um relativamente curto espaço de tempo, o que não acontece, como podemos observar na natureza, que só conseguimos observar um estágio final. Então, com isso, e no caso particular deste trabalho, os estágios iniciais de desenvolvimento dos grabens Pimenta Bueno e Colorado da bacia de Parcis foram inspiração para este trabalho. O objetivo... Um minuto, tem alguém que está com o microfone ligado, por favor, desligar. Continuando, então inspirado nos grabens subparalelos de Pimenta Bueno e Colorado da bacia de Parcis, nós queremos entender com este trabalho como é que esse tipo de estruturas é desenvolvido, como é que grabens paralelos, como é que eles se formam e como é que eles se desenvolvem em estágios iniciais de rifting. E para isso nós utilizamos modelos análogos e modelos numéricos. Vou agora falar um pouco sobre a bacia dos Parcis. A bacia dos Parcis, ela localiza-se no centro-oeste do Brasil, como vemos aqui neste mapa, e ela tem uma área bastante grande, como podemos ver aqui, e ela localiza-se a sul-sudeste do Craton Amazônico e a norte da faixa Paraguai, como podemos ver aqui nesta imagem. Esta bacia, a história tectónica dela é um quanto controversa e, no momento, existem duas hipóteses para o desenvolvimento desta bacia. Tem aqui um mapa geológico da ETL 2007 e a primeira proposta para o desenvolvimento da bacia é que ela terá iniciado o seu desenvolvimento no Paleozoico com o tipo fratura interior e depois uma cinéclise. E mais recentemente, com a reinterpretação de dados antigos e também novos dados, outros autores eles propuseram que esse desenvolvimento inicial terá sido no Neoproterozoico, ou seja, muito mais antigo, e que nesse caso apresentaria uma componente de forelante. Nós, para fazer os nossos modelos, nós inspiramos-nos em algumas discussões e resultados que existem na bibliografia e eu trouxe aqui alguns deles, que são estes esquemas da evolução tectónica inicial, então, dos grabens, de Loureiro 2016, que já é uma reinterpretação de modelos de Bahia ETL 2007, e também a definição dos domínios tectonogeofísicos por métodos potenciais de Faria 2015, que propôs também que os grávens têm uma profundidade de cerca de 12 km. Além disso, e mais especificamente para os modelos numéricos, temos resultados de Assunção ETL 2013 e Albuquerque ETL 2017 para a espessura crustal aqui então da nossa zona de estudo, tanto da bacia como do Craton Amazônico, que é de aproximadamente 40 km. Vou agora falar um pouquinho sobre a história da modelagem análoga e numérica, começando pela modelagem análoga. Os primeiros experimentos realizados foram por Sir James Hall no início do século XIX para a simulação da deformação dúctil e ainda nesse século outros experimentos foram desenvolvidos por outros autores para a simulação de dobras e falhas. Depois, nos anos 60 e 70, foi possível a simulação de processos tectónicos dependentes da gravidade e isso trouxe outras possibilidades para a modelagem análoga. Eu trouxe aqui 3 exemplos, aqui um mais antigo, do final do século XIX, um experimento de Cadel, onde podemos ver que os aparatos do tipo caixa de areia, eles são bastante rudimentares
Depois uma fotografia de um modelo mais recente, que representa a tectónica do sal, e aqui um ainda mais recente, veja-se inclusive a qualidade do imaginamento de um experimento em caixa de areia, em que temos a simulação de processos superficiais geomorfológicos. A modelagem numérica, ela está diretamente relacionada com a história da geodinâmica e também com as placas tectónicas. O primeiro modelo 2D desenvolvido foi nos anos 70 e depois nos anos 80 começaram a ser desenvolvidos os primeiros modelos 3D. Eu trouxe aqui dois exemplos de um modelo 2D e de um modelo 3D do mesmo trabalho de Continental Rifting. Para a simulação de um análogo natural, no nosso caso específico da bacia dos Parsis, nós podemos fazer essas simulações com os dois tipos de modelagem, mas como um análogo natural ele tem bastante complexidade, nós fazemos um modelo um pouco mais simples, a que chamamos de modelo conceptual, com essas modelagens, e esse modelo poderá ser tanto similar ao nosso análogo natural, como também aplicável a outros exemplos de outros análogos que se desenvolveram de maneira também similar. Além disso, temos sempre que ter uma relação de escala entre o nosso análogo natural e os nossos modelos, em que eles precisam de ser geométrica, cinemática e dinamicamente semelhantes. Vou passar agora a falar dos resultados do primeiro artigo científico. Desenvolvemos então este artigo com as técnicas de modelagem análoga. Foi um artigo em cooperação com a Universidade de Lisboa e também a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e no momento ele está em revisão no Journal of South American Earth Sciences. O objetivo deste trabalho em modelagem análoga foi a investigação nos estágios iniciais de rifting continental, utilizando as técnicas de modelagem e inspirado nos estágios iniciais da bacia dos Parsis, e entender como é que esse tipo de estruturas de grábenos paralelos eles foram formados. Este tipo de estruturas, como grábenos paralelos, grábenos oblíquos e até grábenos que se intersetam, eles são formados normalmente pela reativação de estruturas herdadas de um embasamento, que no caso da modelagem eles vão agir como velocity discontinuity. Uma velocity discontinuity aqui vai ser um termo utilizado pela modelagem para representar essas estruturas herdadas do embasamento. Então, a metodologia que nós utilizamos foi a de modelagem física analógica. Utilizamos aparatos deste tipo, do tipo caixa de areia. Tem aqui uma fotografia do aparato que nós utilizamos e aqui um exemplo gráfico da montagem então desse aparato. No nosso caso, nós fizemos uma extensão, ou seja, as paredes móveis, que era esta e esta, elas abriram, nós fizemos uma abertura dessas paredes para simular uma extensão, e na base da caixa utilizamos folhas de lixa coladas a cada parede móvel para a representação dessas anisotropias herdadas. Depois de colocar isso na base da caixa, colocamos então o nosso pacote sedimentar, que era constituído por camadas de areia colorida e camadas de areia natural. Então está aqui as camadinhas de areia azul e areia natural amarela. Neste trabalho nós fizemos duas séries experimentais, onde na primeira fizemos variar o espaçamento entre duas estruturas herdadas paralelas e na segunda série fizemos variar então o ângulo entre essas estruturas herdadas em diferentes configurações, onde testamos a obliquidade e até junções triplas.
Passando agora a explicar como é que fizemos a primeira série experimental, então temos aqui a representação da nossa caixa de areia e aqui a base da caixa sem ainda a nossa estratigrafia, ou seja, temos aqui os papéis de lixa colados às paredes móveis e neste caso a representar então as anisotropias paralelas para representar grábenes paralelos. Utilizamos duas e o que é que fizemos variar nestes casos? Foi a distância entre essas duas anisotropias, entre este Velocity Discontinuity 1 e Velocity Discontinuity 2. Fizemos um total de 6 experimentos, que estão aqui representados, e mais à frente eu vou apresentar os resultados do T1, T3 e T5. No set experimental, nós fizemos 5 experimentos, os primeiros 3 testando então o ângulo entre essas anisotropias. No primeiro caso, fizemos variar no mesmo experimento a distância entre as anisotropias desde 0 a 4 cm e nestes dois, aqui no O2 e O2A, variamos essa distância entre 1 cm e 5 cm no mesmo experimento. No último caso, fizemos uns testes de triple junction, experimentos para triple junctions, onde no primeiro caso variamos então na parte superior da caixa as anisotropias tinham um ângulo de 60 graus entre elas e na parte de baixo elas estariam juntas a 0 cm. No segundo caso, a primeira velocity discontinuity ela está a 60 graus também da segunda velocity discontinuity, mas veja-se que esta segunda anisotropia ela está a ocupar até aqui à parte mais para baixo da caixa. Depois de colocarmos isso na base da caixa, colocamos então a nossa estratigrafia. Vou passar a falar agora então dos resultados da primeira série experimental, onde testamos a distância inicial entre as anisotropias paralelas a uma direção de distensão. Tem aqui os resultados do experimento P1, P3 e P5. No primeiro caso, a distância inicial entre as anisotropias era de 1 cm, no segundo de 3 cm e no terceiro de 5 cm. E aqui temos estas imagens aqui que eu estou a apontar neste momento. Elas são fotografias de top view, ou seja, da parte de cima da caixa. E aqui as fotografias em baixo são fotografias de cross sections, ou seja, de cortes que foram realizados no final dos experimentos, mais ou menos aqui na metade de cada modelo. Isso dá para ver que estes modelos são totalmente em 3D. Tem aqui então as estruturas interpretadas e, é claro, as diferenças entre estes 3 experimentos. No primeiro, temos a interseção aqui destas estruturas dentro do graben, formam um graben um pouco maior com o middle ridge e essas estruturas intersetadas. E no segundo e no terceiro caso, temos aqui então a formação de 2 grabens assimétricos com um pequeno horst, neste primeiro caso, e aqui com 2 grabens assimétricos e também um middle horst. Veja-se que aqui as estruturas elas não se intersetam. Quanto mais distante, então elas não. E aqui um resumo de todas as cross-sections desta série experimental. Vou colocar agora as interpretações e temos aqui que quanto mais próximas essas anisotropias estiverem no início do experimento, ou juntas, como é o caso aqui, essa distância C0, elas vão ter, então, vai ocorrer a formação de um graben maior e da interseção de estruturas, e quando essa distância maior vai formar-se um horst entre os grabens e vai formar 2 grabens assimétricos, como dá para ver aqui. E também nos outros casos, onde a distância inicial é 3 cm e 4 cm.
falando um pouco sobre a segunda série experimental, mais especificamente dos experimentos em que se desenvolveram grábenos oblíquos, aqui os experimentos O2 e O2A. Então, é que um deles nós paramos a extensão limitada, ou seja, 1,5 centímetros de extensão desta parede parada, e podemos verificar que aqui seria um exemplo de variação da distância num só experimento. Aqui a distância inicial era de 1 centímetro e aqui 5 centímetros, e podemos confirmar os resultados da série anterior, ou seja, aqui a formação de grábenos separados com um rosto no meio, e aqui mais ou menos a meia do modelo vai ocorrer a interseção das estruturas. E aqui as estruturas interpretáveis, só mostrando as estruturas quando isto tem sido preparado. E aqui as cross-sections destes experimentos, mostrando realmente, então, quanto mais temos essa interseção, quando as anisotropias estão próximas, e à medida que elas se vão distanciando, elas vão formar dois grábenos assimétricos separados com um rosto no meio. Aqui verifica-se também que este grábeno se desenvolveu mais alegremente. Estando a falar agora dos últimos experimentos desta série experimental, o junção tríplice 01 e junção tríplice 02. No primeiro caso, tivemos a formação de 3 grábenos, um ortogonal, a direção e 2 oblíquos, a direção caso, a formação de 3 grábenos oblíquos. E no primeiro caso, podemos ver que aqui estão as cross-sections, agora a interpretação e a localização das cross-sections, aqui com este assinalado amarelo, e aqui o que formou-se um grábeno ortogonal, aqui bastante semelhante aos resultados da primeira série experimental, do P0 e P1, e aqui no centro a interseção entre os 3 grábenos e depois a formação de 2 grábenos assimétricos separados por um rosto. Magda, só um minuto. Você podia ver se seu microfone ele está bem conectado? Estão a ouvir? Não, a gente está ouvindo bem, mas está Okay. muito ruidoso. Está um pouco ruidoso. Okay. E aí eu ia te pedir para ver se ele está bem conectado. Fala novamente. Melhorou? Ainda tem um ruidozinho, mas melhorou um pouco. Vamos continuar. Pode continuar? Pode continuar. Mas está muito... Eu posso tentar tirar e... Não, tira só para ver um teste. Okay. Só para fazer um teste. Vou tirar o fone. Fala agora. Só um momento, ainda não está. Está a ouvir melhor? Estou ouvindo. Ok. Vou fazer então sem. O ruído permanece bem pouquinho, mas tenta ver aí. Vamos continuar. Ok. Vou continuar aqui então. Tá bom. Continuando, passando agora para o junção tríplice 02, onde teve a formação de 3 grábenos oblíquos. Aqui no primeiro caso, a norte deste experimento bastante semelhante ao TJ1, e aqui na parte inferior tivemos a formação somente de um grábeno assimétrico, isto porque só utilizamos uma anisotropia aqui na base da caixa. Uma das coisas que discutimos ao longo do nosso trabalho foi exatamente o que formaria grábenos simétricos ou grábenos assimétricos. Isso é uma questão bastante discutida também na literatura, e no nosso trabalho nós podemos concluir que uma anisotropia basal, ou seja, cada velocity discontinuity, ela vai originar sempre um grábeno assimétrico. Mesmo nos casos em que nós consideramos que se forma um grande grábeno simétrico,
podemos ver que nada mais é do que a junção de dois grávens assimétricos, como podemos ver aqui e aqui, tomando este exemplo de uma evolução de um graben simétrico. No caso dos grávens assimétricos, cada velocity discontinuity ela originou uma falha de borda principal, que foi ela que comandou toda a estrutura e toda a extensão, e aqui deste lado também. Podemos ver que ela continua ativa ao longo de todo o experimento e formaram desde o início também falhas antitéticas, que seriam as falhas de borda do Horst, e nesse caso essas falhas elas vão perdendo movimentação ao longo da extensão. Ou seja, aqui vemos que a primeira falha formada, ela praticamente já é inativa do último estágio de evolução. Agora só um exemplo mais específico do caso da Triple Junction 01, ou seja, do segundo set experimental, onde vemos que realmente ocorre essa interseção entre as estruturas e verificamos que a largura, então, desse graben, ela não é a soma entre a largura dos grabens 2 e 3. Esses grabens, eles mergiram um com o outro e então não existe esse dobro de largura do graben. Isso dá para também ver aqui no gráfico. Agora vou passar aos resultados da modelagem numérica, que foi um trabalho realizado com também a Universidade de Lisboa e no momento está submetido na revista Tectonophysics. Então, os modelos numéricos, eles entraram neste trabalho não de maneira a comparar com os modelos que já tínhamos feito, com os modelos análogos, mas sim de maneira complementar, uma vez que os modelos numéricos nós podemos entrar com algumas complexidades e propriedades que não conseguimos fazer isso nos modelos análogos. Então, o objetivo específico deste trabalho foi entender quais os efeitos entre variar a distância entre as anisotropias, ou seja, entre as estruturas herdadas do embasamento, enquanto assumindo diferentes tipos de perfil riológico. Nós fizemos os nossos modelos com o código Open Source Underworld. É um código que utiliza Particle in Cell e métodos de elemento finito e permite a computação termomecânica de problemas tectónicos. O Underworld, tal como outros códigos de modelagem numérica, ele utiliza estas três equações: a equação da conservação da massa, conservação do momento e conservação da temperatura. E mais especificamente os nossos modelos e na parte riológica, a nossa viscosidade ela foi não newtoniana e seguiu a equação empírica de Patrice Arrhenius e utilizamos também um critério de cedência plástico com esta equação do Drucker-Carr. Aqui então temos mostro aqui as três séries experimentais que fizemos durante este trabalho, cada uma simulando um tipo de rheologia. Só para dizer o que é comum em todas elas foi a dimensão dos modelos era a mesma, assim como as condições de fronteira, e para cada série experimental fizemos 7 experimentos, onde fizemos variar exatamente o número de estruturas herdadas, ou seja, elas aqui na modelagem numérica elas são chamadas de seeds, essas anisotropias, ou seja, nós testamos modelos sem nenhuma seed, com uma seed que fica aqui no meio, e quando utilizamos 2 seeds, fizemos variar essa distância entre 10 até 50 km. No primeiro caso, os modelos R1, nós utilizamos uma rheologia do tipo crème brûlée, que é nada mais, nada menos do que uma rheologia que se comporta exatamente como a sobremesa francesa crème brûlée. Ou seja, temos uma crosta superior mais rígida, neste caso com uma viscosidade não newtoniana e um critério de cedência plástico,
e ela simularia então aquela parte caramelizada de açúcar, e depois então a parte do creme seria aqui a lower crust, com uma viscosidade não newtoniana e com 30 km de profundidade. Passando para os modelos R2, que simulam uma reologia do tipo Thin Jelly Sandwich, ou seja, uma sanduíche de geleia, e no caso teríamos aqui uma crosta superior, aqui representada, com também 10 km, mas dentro desses 10 km nós teríamos uma parte superior maior, com 8,5 km mais rígida, e depois esta camada mais viscosa, aqui esta camada weak, com 1,5 km, e a parte da crosta inferior com uma parte mais rígida e uma parte mais mole aqui, com 20 km. Por fim, os modelos R3 tiveram uma reologia do tipo Thick Jelly Sandwich, onde aquela parte entre as partes mais rígidas seria mais mole e aqui um pouco maior, ou seja, aqui de 10 km, a crosta então superior teria no total de 20 km e a crosta inferior no total de 20 km também. Vou passar agora a mostrar um tipo de resultado que nós podemos ver no final dos códigos correrem, que nós vemos aqui o vídeo então de todos os estágios de evolução, só como exemplo, porque eu depois vou mostrar uns resultados mais específicos de cada modelo, só para voltar aqui um pouquinho. Aqui tem resultados, então, podem sair estes tipos de resultados, como as camadas materiais, o campo da viscosidade, o strain rate e também o componente da velocidade horizontal. Só para ver como é que isto funciona. Então vou passar agora a falar dos resultados dos modelos R1, onde foi simulada uma reologia do tipo creme brulee. Então, no caso, para que não tínhamos nenhuma anisotropia, ou seja, sem nenhuma seed, inicialmente a deformação na crosta superior ela foi bastante deslocalizada e ao longo do modelo ela vai começando a localizar em alguns pontos até que eventualmente forme então um rift aqui, como podemos ver, mas somente a 1,6 milhões de anos. Aqui também estava a começar a ocorrer aqui um rift também. No caso de termos uma seed, o que aconteceu foi que essa deformação ela foi imediatamente localizada. Observe-se aqui que só aqui a 1,6 milhões de anos é que foi localizada a deformação, quando não temos nenhuma anisotropia, e quando temos imediatamente a cerca de 200 milhões de anos já ocorre então a localização dessa deformação, formando neste caso então um graben assimétrico com a acomodação da deformação então nesta falha aqui principal, e aparece um tipo de estrutura do tipo core complex. Só para dizer uma coisa, que estes resultados são então de viscosidade, aqui então na escala. E aqui só duas ampliações para vermos essa diferença entre os grabens formados aqui do último estágio. Aqui um graben relativamente simétrico e aqui com um graben assimétrico. No caso, com duas seeds para 10 km, onde elas são muito próximas, e no caso com duas seeds onde elas estão mais distantes, a 50 km, também para a reologia creme brulee. No primeiro caso, formam também a localização da deformação é praticamente imediata e observe-se que existe então a ocorrência aqui de interseção entre estas duas estruturas. Avançando na deformação, um desses grabens ele vai perder movimento e vai ser abandonado até que somente um vai prevalecer sobre o outro. No caso das duas seeds, acontece então também início de formação nas duas seeds, porém também uma delas eventualmente é abandonada ao longo
da deformação, prevalecendo somente uma, com aquela mesma geometria assimétrica que tínhamos no primeiro caso com o macio. Aqui também uma ampliação dos mesmos casos, aqui mostrando que esse rift já está totalmente abandonado aqui, e aqui este graben ainda ativo, e aqui a diferença entre ele que aparece aqui, este neste caso bastante simétrico e neste aqui com bastante assimétrico, com aquela estrutura do tipo core complex também. Vou falar aqui dos modelos Thin Jelly Sandwich, passando a falar do modelo que desde o início também de formação bastante deslocalizada, porém tivemos uma coisa interessante neste caso, que foi a formação de dois grávens, mesmo sem uma maciça. Ocorreu essa formação, a localização da formação nesses dois pontos, e eventualmente um também é abandonado ao longo da extensão. No caso do macio, tivemos a formação de um graben totalmente simétrico, também com a localização praticamente imediata. Veja-se aqui a diferença, então, temos quase 1 milhão de anos entre a diferença entre o total de formação deste caso, sem seed, e de formação aqui com uma seed, quase com 1 milhão de anos, e aqui com quase 2 milhões de anos. Para os modelos também Thin Jelly Sandwich, aqui só uma ampliação daquele caso com uma seed, em que, só aqui para observarmos que a deformação estava um pouco mais localizada na crosta superior, apesar dela passar até a crosta inferior, mas neste caso ela está mais deslocalizada. E aqui então a deformação. No caso ainda também dos modelos Thin Jelly Sandwich, com duas seeds e também duas seeds mais de 50 km. Aqui esta formação ela foi também imediata, ou seja, as seeds elas provocaram a formação, e a geometria foi bastante semelhante àquela mesmo sem seeds, quando se formaram dois grávens bastante próximos com interseção. No caso aqui do modelo com duas seeds a 50 km, temos então dois grávens que formaram-se separados, também inicialmente os dois, e depois só um deles prevalece ao longo da extensão, também mostrando essa geometria simétrica. Aqui também só uma ampliação desse seeds, 10 km, e aqui mostrando realmente então a simetria dessas estruturas e como elas se intersectam aqui. Agora, falando do modelo Thick Jelly Sandwich, a trilogia Thick Jelly Sandwich, no modelo sem seeds praticamente não ocorreu formação de estruturas, somente aqui quase já há 3 milhões de anos começa aqui a ocorrer essa localização da deformação aqui para o início de um rift, mas depois de só muito tempo. E no caso de uma seed, aqui no R316, podemos ver uma coisa curiosa, que seria quando utilizamos só uma seed, aqui no topo da crosta inferior, ela formou dois grávens. Uma só seed deu origem a dois grávens, aqui relativamente simétricos, e com a evolução do modelo, temos então que um deles vai sempre prevalecer, aqui com esta setinha amarela, e este aqui com a setinha branca ele vai ser abandonado. Em estágios mais avançados podemos ver exatamente então que este está ainda ativo, este já foi totalmente abandonado, e temos aqui uma estrutura aqui de descolamento. Aqui só para vermos do mesmo experimento um estágio mais inicial, com a formação com uma seed, ela vai dar origem aos dois grávens. Cada flanco da seed ela vai originar um graven aqui, e depois no caso final temos aqui o graven já, um dos gravens abandonado e outro graven ativo com esta estrutura então aqui do descolamento.
os experimentos com 2 seeds desta série experimental. Quando as seeds estão muito próximas, o comportamento vai ser praticamente o mesmo de quando se tivesse uma seed. Uma seed, aliás, as 2 seeds vão se comportar como uma só e vão formar 2 grávenes na crosta superior. No caso de 2 seeds já distantes, com 50 km entre elas, o que vai acontecer é que cada uma das seeds ela vai formar 2 grávenes na crosta superior, ou seja, uma estrutura vai dar sempre a origem de 2 grávenes, ou seja, aqui teríamos a duplicação do que ocorre com uma seed. E então, ao longo do experimento, podemos ver que também acontece que uma delas vai ser abandonada, uma de cada lado, e eventualmente, aqui eu vou mostrar esse caso, e no último estágio vemos aqui que somente uma ela vai ficar ativa. Mesmo aquela que continua ativa deste segundo caso, do seed, ela já está um pouco menos ativa do que está aqui e as outras duas já abandonadas. Agora, falando um pouco sobre a discussão que tivemos com estes modelos, uma das partes foi sobre o controle dos perfis biológicos nos padrões de distribuição das falhas na crosta superior. Por exemplo, no caso do creme brulee, aqui vimos que inicialmente essa formação na crosta superior ela está bastante deslocalizada, mas o estranho é totalmente acomodado na parte viscosa, pela camada grande viscosa da crosta inferior. E quando acontece realmente a localização dessa estrutura, somente essa estrutura, que seria aquela falha principal, ela vai acomodar toda a extensão. No caso da biologia jelly sandwich, e mais especificamente quando ela é um pouco mais grossa, aqui nesse jelly sandwich, não temos um padrão de distribuição tão grande aqui na crosta superior, e para esse estranho ele não consegue ser acomodado da maneira que ocorria neste caso. Neste caso existe uma certa dificuldade para essa acomodação e por isso existe a formação de outras falhas e outras estruturas. No caso do fino jelly sandwich, o que acontece é que está ainda mais fino do que neste caso e por isso o padrão de estruturas formado é muito maior na crosta superior, e formando então esta distância relativamente curta entre os depois do grau. Depois também vimos diferentes possibilidades para a nucleação de grávenes na crosta superior por uma só seed, dependendo também do perfil biológico. No caso do tipo jelly sandwich, nós vimos que uma só seed ela provocou então a formação de 2 grávenes na crosta superior, isto porque a distância entre os depois dos grávenes seria longa e isso permitiu que uma só seed formasse 2 grávenes. No caso do fino jelly sandwich, o que aconteceu foi a formação somente de um gráven, uma vez que existe uma distância bastante curta entre estas estruturas que se formam na crosta superior. E no tipo de creme brulee, o que acontece é que existe essa distância entre os depois de grávenes é muito maior e essa localização da formação ela vai ser dada então ao longo de estruturas singulares. E agora, para concluir a apresentação, vou falar um pouco sobre as conclusões gerais do nosso trabalho. Mais especificamente, o que é que concluímos com os modelos análogos foi que sempre que existe um movimento extensional ao longo de uma estrutura dada, ou seja, de uma centímetro, isso vai provocar a formação de um gráven assimétrico sempre. No caso
de essas estruturas herdadas do embasamento elas estarem inicialmente próximas ou juntas, vai ocorrer a formação de um graben simétrico maior, com interseção das estruturas, e quando essas estruturas herdadas elas estão a mais de 2 cm, vai ocorrer a formação de 2 grabens assimétricos independentes. Podemos concluir que a bacia de Esparcis poderá ter sido desenvolvida por reativação de estruturas herdadas do embasamento. Podemos ver que as estruturas herdadas elas antecipam a nucleação da deformação. Mas, mesmo quando não temos esse tipo de anisotropias, o rifting vai ocorrer, mas somente depois de muito tempo. Quando ocorre a evolução de 2 grabens, um deles vai ser sempre abandonado, independentemente do caso. 2 ou mais, como podemos ver no caso. E, por fim, concluímos que a geometria de rifting e a evolução elas podem ser explicadas não só pela existência de estruturas já existentes no embasamento, mas também do perfil biológico existente naquela área. Esse tipo de estruturas, como grabens paralelos, eles são mais comuns do que nós pensávamos na geologia, e temos vários exemplos no mundo que podem comprovar isso. Não só temos um exemplo da bacia de Esparcis, com formação entre 3 grabens paralelos, e onde essa formação ela parou exatamente como vemos aqui, nenhum deles foi abandonado ao longo da extensão, e este seria o exemplo então mais antigo que nós temos, ou um estágio evolucional inicial, e depois temos exemplos como o African Rift System. Temos aqui também 2 rifts a formarem-se já num estágio mais avançado até do que no caso da bacia de Esparcis. Temos aqui então uma interpretação de um resultado do modelo análogo, aqui só um exemplo de experimento P3, aqui o Manitoba Colorado Graben, o Pimenta Bueno Graben e o Alto do Rio Branco aqui. E, mais com a numérica, nós vimos que pode uma só velocity discontinuity, uma só SID, uma só anisotropia, ela pode provocar a existência de 2 rifts na crosta superior. E provavelmente esse seria o caso mais comum na realidade. Então aqui no caso da bacia de Esparcis poderíamos ter casos como este, com duas anisotropias iniciais, um estágio bastante inicial de desenvolvimento, ou uma SID só, com 2, também a formar 2 grabens na crosta superior, ou um caso mais avançado que tem na geologia, apesar de ser um caso mais recente, que é um caso de Cretáceo, e onde um dos grabens ele foi abandonado ao longo da extensão, que é o caso da bacia lusitaniana em Portugal, onde teríamos já estágios mais avançados, aqui com um exemplo de 2 SIDs, um deles já abandonado e o outro terá fortalecido, e também um graben abandonado por desenvolver, foi exatamente o que aconteceu neste caso, onde foi formada a bacia lusitaniana e depois ela foi abandonada, ou seja, eles formaram-se paralelamente, ela foi abandonada e este external rift prevaleceu e hoje ela é o oceano Atlântico. E com isto, eu concluo a apresentação. Queria só deixar alguns agradecimentos à UNB, ao IGE e ao Observatório Biológico pela oportunidade de fazer o doutorado, à CAPES e à FAPDE pela Bolsa de Estudos, e ao professor Jorge, ao professor Filipe e ao professor João pela orientação, e também à equipe da Universidade de Lisboa, ao Afonso, ao professor Filipe e ao Jaime, e também ao professor Fernando César da UFRN, onde fizemos os primeiros experimentos testes do nosso trabalho. Quero também agradecer
só a todas as pessoas que puderam assistir hoje. Muito obrigada. Obrigado. A gente aqui bate palma, né? Bate palma, todo